Vamos hoje falar sobre o Seder de Pesach, a preparação para o Seder e o próprio desenrolar do Seder de Pesach. O intuito desse vídeo é ensinar ao grande público como fazer o seu Seder sozinho. Só que no dia de Yom Tov é proibido ver vídeos, é proibido assistir esse vídeo. Então é apenas para vocês aprenderem na véspera de Yom Tov para como preparar sozinho o Seder de Pesach. Antes de mais nada, vamos ver o que é necessário para se preparar antes de entrar o Yom Tov, antes de anoitecer, para que a pessoa possa ter tudo pronto antes de ir para a sinagoga na véspera de Pesach, para que quando ele chegue ele possa fazer o Seder de imediato, evitando que as crianças que vão participar do Seder fiquem cansados e vão querer dormir. Vamos começar explicando um por um. Em primeiro lugar, temos que ter certeza que nós vamos ter a Matzah Shmurah. Na noite do Seder, a obrigação de cada membro participante do Seder é comer pelo menos um kezait, aproximadamente 28 centímetros cúbicos de matzá shmurá feita à mão. Shmurá quer dizer cuidada desde o momento da colheita. Para que a matzá seja kasher, o trigo não pode entrar em contato com água a partir do momento da colheita, muito mais na hora da moagem e na hora da preparação da massa. Tem que ser feito com uma agilidade que desde o momento que é misturado água com a farinha até sair do forno demore menos que 18 minutos. E esse cuidado todo é feito em todas as matzot fabricadas no mundo, mas a matzah shmurá, que é feita à mão, redonda, cada parte da sua operação é feita leshem matzah mitzvah, e por isso, somente com essa matzah nós podemos cumprir a mitzvah da noite do Seder. Se a pessoa não tem possibilidade de ter essa matzah shmurá, pode usar uma matzah de máquina também quadrada, contanto que ela tenha uma supervisão rabínica ortodoxa, matzah kasher lepesach. E conforme algumas ideias, somente dessa maneira cumprimos a mitzvah da noite, comendo matzah shmurá feita à mão. Uma matzah redonda como essa tem aproximadamente 3 kezait, quer dizer, uma matzah dessa para cada membro do Seder deve ser a contabilidade que fazemos para que possa ter o suficiente para todo mundo. No entanto, a pessoa que vai dirigir o Seder, ele tem que ter pelo menos 3 matzot completas. Cada uma está ligada com uma das tribos do povo de Israel, Cohen, Levi e Israel. Como também está ligado com os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Então, antes de Pesach, deve-se fazer as contas para que cada um tenha matzot suficiente para as 2 noites do Seder, além das matzot que vão ser ingeridas durante Pesach inteiro. Número 2, existe uma mitzvah na noite do Seder de beber 4 copos de vinho. Cada participante do Seder deve ter um copo de vinho que ele tenha pelo menos 86 mililitros. De preferência, se puder usar um copo de 100 mililitros, porque às vezes jorra um pouquinho e não fica totalmente cheio, para garantir que cada membro possa cumprir essa mitzvah dos 4 copos. Além disso, devemos ter vinho para beber na noite do Seder. Cada participante do Seder deve beber 4 copos, como falamos antes, de pelo menos 86 mililitros. Sai dessa conta que aproximadamente cada um vai precisar, para as 2 noites do Seder, 750 mililitros. Então uma garrafa de vinho normal é para cada participante do Seder para os 2 dias do Seder. Então deve-se fazer essa conta para que tenhamos vinho suficiente para as 2 noites do Seder para todos os participantes. Então, normalmente crianças e pessoas que não têm condição de beber um vinho, mesmo vinho fraco, podem beber suco de uva, eles cumprem a mitzvah do Seder. Agora, um adulto que ele consegue beber os 4 copos de vinho, deve beber de preferência vinho e não suco, para que ele possa cumprir a mitzvah da melhor forma possível. Nós temos outra mitzvah na noite do Seder, de ordem rabínica, comer maror. O que vem a ser o maror? Maror é uma erva amarga, em lembrança do sofrimento do povo de Israel
quando eles eram escravos no Egito. Então nós comemos uma erva amarga. Existem 5 tipos de espécies que servem como o maror. Na verdade, 3 são os mais conhecidos. Preferencialmente deve-se usar alface romana, não é qualquer alface. Se a pessoa não tem condições de achar alface romana, ele pode usar também endívias. Endívias é a segunda opção para o maror. A conta é que cada um deve comer pelo menos a quantia que é chamado 2 kezait de maror em cada noite do Seder. São mais ou menos 2 folhas grandes, já temos um kezait de alface romana. Kezait quer dizer o tamanho de uma azeitona, mas a azeitona que tinha na época do Talmud, que era chamada zait aguri, uma azeitona especial, um pouco maior da nossa azeitona, e o tamanho dela é de 27 centímetros cúbicos. Na prática, seriam 2 folhas grandes de alface romana ou 3 folhas endívias, junto com a raiz forte moída. A pessoa que opta por usar alface romana tem que saber que antes de usar alface romana deve ser feita uma limpeza para tirar todos os tipos de vermes que tem nessa folha. Depois de bem lavada, deve-se olhar cada uma minuciosamente em direção a uma luz forte para ver se não tem nenhum verme. O verme da alface romana é muito pequeno e tem a cor da alface romana. Pela Torá, uma pessoa que come um verme é considerado uma falha grave. Deve-se tomar muito cuidado na limpeza da alface romana. Já endívias normalmente não tem vermes, basta lavar bem e observar as apenas por cima. Então, por isso, quem não tem condição de escolher uma por uma das alfaces romanas, sugiro que usam endívias, que endívias é muito mais fácil de limpar, se acha muito mais fácil no mercado e a pessoa tem mais facilidade para preparar o Seder com isso. E deve fazer as contas de mais ou menos 6 folhas por pessoa para cada Seder, ou seja, 12 folhas para os 2 darim. Então, ele deve comprar um número de endívias suficiente para que esteja 12 folhas para cada participante do Seder. Também usamos como maror, como erva amarga, nós usamos o hrem, a raiz forte moída. E essa raiz tem que ser moída de véspera de Pesach. Não pode ser moída no próprio Yom Tov, que é uma proibição. E nós costumamos usar o maror, uma mistura, uma combinação da alface romana ou da endívia, junto com a raiz forte, como veremos adiante. A raiz forte é só para complementar e só para dar o gosto mais picante do maror, para que a pessoa sinta bem o maror. O maror, a raiz forte que vai ser usada no segundo Seder, deve ser bem embalada em um plástico fechado para manter a sua amargura, porque senão ela deixa de ser maror, ela perde a sua propriedade de erva amarga. Depois, nós preparamos o haroset. Haroset é uma argamassa que nós fazemos em lembrança à argamassa que o povo de Israel tinha que fabricar no Egito para fazer tijolos. E isso era o principal trabalho, e que eles eram escravizados para isso, fabricar a argamassa e fazer disso tijolos. Como fabricamos o haroset? O haroset é uma composição de 3 frutas básicas: maçã, pera e nozes raladas. Para cada 3 maçãs vai uma pera. E o que dá a consistência mesmo são as nozes raladas. Raladas o suficiente para deixar uma massa consistente. No haroset deve-se misturar também vinho, mas nós não misturamos o vinho de véspera. Nós vamos misturar o vinho no momento que nós vamos mergulhar o maror no meio do Seder, como veremos adiante. Além disso, a pessoa tem que preparar o zroa. O zroa, na verdade, é um pedaço de carne assado que nós tostamos em lembrança ao cordeiro pascal, que era ingerido na noite do Seder. O cordeiro pascal era sacrificado na véspera de Pesach, era levado para o templo sagrado, seu sangue era aspergido no altar e a carne desse cordeiro pascal era tostada e nós comíamos na época do templo, na noite do Seder, em Jerusalém. Como nós não temos o templo sagrado, em lembrança a isso, nós pegamos um pedaço de carne tostada, nós usamos como lembrança do cordeiro pascal e ela deve ficar na noite do Seder na Keará. O pedaço de carne deve ser tostado ainda de véspera. Existem vários costumes de pegar, que parte de carne se pega. Existem alguns que costumam pegar o braço de cordeiro, que é chamado zroa. Zroa quer dizer o braço. Outros usam asa de frango, que também é chamado zroa. Um costume Chabad é usar o pescoço de galinha, o pescoço de frango tostado, porque é o osso que tem muito pouca carne. Como nós não podemos ingerir o cordeiro pascal atualmente fora do templo, para que as pessoas não pensam que nós estamos fazendo uma oferenda fora do templo, nós pegamos uma parte que tem menos carne possível. Além disso, na Keará nós usamos um ovo cozido duro, porque na noite de Pesach, além de comer a carne do cordeiro pascal, nós comíamos também a carne de uma outra oferenda, que era chamado Hagigah. E essa oferenda era trazida para a pessoa comemorar a alegria da festa com a carne de uma oferenda.
E como a pessoa deveria comer o cordeiro pascal quando ele já estava satisfeito, então por isso as pessoas se satisfaziam com a carne dessa primeira oferenda, que era Hagigah, e em seguida eles comiam o cordeiro pascal. Então, por lembrança dessas duas oferendas, nós trazemos 2 cozidos em cima da mesa: o zroa em lembrança ao cordeiro pascal e o ovo em lembrança a Hagigah, que era essa oferenda festiva. Ovo em hebraico é beitzá, mas em aramaico é beia. E zroa quer dizer braço. Então, quando nós colocamos um ovo do lado do zroa, nós lembramos a frase de Barachamana, que Deus desejou, Lifrakiatana, redimir o povo de Israel, Bidra meramemá, com o braço estendido. Ba, o ovo, quer dizer desejou, e o zroa é o braço. Deus desejou libertar o povo com o braço estendido. E esse é o motivo que nós usamos justamente um ovo. Um sexto ingrediente da Keará, que é o carpaz. Carpaz é uma hortaliça, uma erva. O costume nosso é usar uma cebola ou uma batata cozida. Tem costumes que usam salsão, tem costumes que usam outra verdura cozida. O motivo que nós usamos essa verdura é apenas para despertar a curiosidade das crianças, que é algo que normalmente não é feito durante o ano, que nós não fazemos essa imersão de hortaliças em água com sal, e nós fazemos isso na noite do Seder apenas para despertar a curiosidade das crianças e perguntarem por que nós estamos comendo essa hortaliça especial no início, e dessa forma ele vai fazer outras perguntas, porque na noite do Seder nós temos a obrigação de relatar a história de Pesach para as crianças. Esse é o objetivo. Veigadetá levin Haggadah, quer dizer, você vai contar, relatar para o seu filho. E a Torá faz questão que a criança faça perguntas antes de você relatar. Ki ishalcha bincha, quando o teu filho vai perguntar. Então, por isso nós fazemos várias diferenças na noite do Seder para despertar a curiosidade da criança. E nós trazemos um ingrediente especial para isso, que é o carpaz. Carpaz, também a palavra carpaz, é composta de 2 outras pequenas palavrinhas. Samech, Parech. Samech é 60, que simboliza 60 miríades, ou 600 mil judeus. Parech é trabalho forçado, são 600 mil judeus que trabalharam trabalho forçado no Egito. Além disso, nós temos que deixar pronto, na véspera de Pesach, ainda no Seder, para logo que chegarmos em casa, prepararmos o Seder, deixar preparado a água com sal. Nós pegamos um pouquinho de água, misturamos nela sal o suficiente para dar um gosto bem salgado, e dessa forma nós estamos preparando a água para imergir o carpaz e também um ovo duro. Tudo isso são as preparações que já devem estar prontas antes da pessoa ir para a sinagoga, todos os ingredientes no lugar, para que logo quando chegamos à sinagoga, nós vamos ter toda a mesa pronta para começar o Seder. Mais 2 detalhes que não fazem parte importantes do Seder, mas é bom sempre estar à mão. É bom ter um utensílio quebrado. Aqui nós temos aqui uma xícara sem a asa, um utensílio quebrado, porque é um costume que na hora que nós jogamos o vinho, despejamos o vinho na hora das pragas, nós jogamos dentro de um utensílio quebrado, como veremos adiante. É bom cada um dos membros do Seder já ter o seu copo no seu lugar, e além disso nós preparamos um copo especial, que é o copo de Eliyahu Navi, que nós vamos colocar na mesa para receber o Eliyahu Navi depois da refeição, como veremos adiante. Então, tudo isso são as preparações que a pessoa tem que fazer antes de ir para a sinagoga. Devemos vestir roupas festivas no momento que fazemos o Seder. Os Hassidim, que costumam rezar com uma capote, devem usar o capote e o chapéu no momento da celebração do Seder. Como cada pessoa deve usar as suas roupas, na qual ele vai para a sinagoga normalmente nesses dias, e permanecer com elas durante todo o Seder. Como também os Hassidim costumam usar o gartlo e colocar o gartlo, que é esse cinto que nós usamos na hora das orações, e ficar com ele durante todo o Seder. Ao chegarmos à sinagoga, iniciamos imediatamente as preparações do Seder para que as crianças possam participar e não vão dormir durante o decorrer do Seder. Então isso devemos fazer com muita agilidade. Então, a primeira coisa, logo que sentamos, começamos a preparar a Keará. A Keará, que é na verdade a bandeja na qual colocaremos todos os ingredientes do Seder. Pegamos a Keará e colocamos as matzot, 3 matzot. Para isso, nós usamos um pano especial
que ele é feito de 3 compartimentos para que possamos colocar essas 3 matzot. Se a pessoa não tem esse pano especial, pode usar um guardanapo de papel, qualquer coisa, para colocar as matzot uma em cima da outra. Colocamos o matzedekel, que é esse pano das matzot, em cima da keará, em cima da bandeja. Normalmente só o dono da casa tem uma keará. O costume é que cada homem da família faça a sua própria keará, mas não usa uma bandeja. Somente o dono da casa, conforme o costume Chabad, usa a bandeja, onde ele vai colocar as matzot na ordem certa. Então começamos pegando uma matzá, que essa é a terceira matzá, que nós falamos que cada uma dessas 3 matzot são Kohen, Levi e Israel, uma das famílias do povo de Israel, os sacerdotes, os Leviim e o povo de Israel. As palavras Kohen, Levi e Israel dão as iniciais da palavra Kli. Kli quer dizer um recipiente. Por isso nós pegamos matzot um pouco côncavas para que fosse considerado um recipiente. Então nós colocamos primeiro embaixo a matzá do Israel, que é de baixo, nós colocamos no lugar certo, no matzedek, na cobertura da matzá. Em seguida colocamos a segunda matzá, que é a chamada Levi, em cima da Israel. E, por último, nós pegamos a primeira matzá de cima, que é chamada Kohen, e colocamos no comportamento superior. Dessa forma, temos 3 matzot na nossa matzedek, na nossa cobertura de matzá, Kohen, Levi e Israel. Cobrir essa cobertura de matzá com plástico, para que os ingredientes não venham sujar essa cobertura de matzá. No lado superior direito, nós vamos colocar o zroa. O zroa nós falamos que é a carne assada. Antes de colocar o zroa na keará, então nós tiramos a maioria da carne do zroa para deixar apenas um pouco de carne para que não tenha suspeita que nós estamos fazendo oferenda fora do templo sagrado. Do lado esquerdo, nós vamos colocar a beitzá, que é o ovo cozido, para que fique do lado esquerdo do zroa. Normalmente não se usa esses pratinhos que eu estou colocando agora, a título apenas de exemplo, mas quem quiser usar não tem realmente problema. No meio, formando como se fosse um segol, 3 tripé, nós colocamos o maror. O maror nós vamos pegar, como falamos antes, 3 folhas de endívias, colocamos a raiz forte no meio, e nós fazemos um pequeno sanduíche, e isso vai ser o maror que nós vamos comer depois na hora do Seder. Em seguida, nós colocamos abaixo do zroa, nós colocamos o haroset, que é aquela argamassa feita de maçã, pera e nozes, e que nós vamos usar para mergulhar o maror durante o Seder. Então aqui nós deixamos o haroset abaixo do zroa. Em seguida, nós pegamos o carpaz, que é aquela hortaliça, que nós estamos usando aqui a cebola, e colocamos debaixo da beitzá para poder despertar a curiosidade das crianças. E por último, nós pegamos mais algumas folhas de endívias para posicionar elas na parte de baixo, que essas serão o maror que nós vamos usar para o sanduíche com a matzá. A mesma preparação do maror primeiro, 3 folhas de endívias, um pouquinho de raiz forte, e preparamos para que isso fique pronto para o momento do sanduíche que será servido depois no Seder. Nós temos aqui o zroa do lado direito superior, a beitzá, o ovo, do lado esquerdo superior, maror no centro, nós temos aqui o haroset do lado direito inferior, o carpaz do lado esquerdo inferior e o maror que vai ser feito para o karer na parte de baixo. Logo após preparar a keará, começamos a ordem do Seder. O Seder é composto de 15 etapas. Cada etapa tem um nome. Então, antes de começar o Seder, nós lembramos verbalmente essas 15 etapas. Essas etapas foram dispostas como um poema, ainda datado da época de Rashi, ou dizem que foi feito pelos discípulos de Rashi, que são os autores do Tosfot. E desde então, nós temos esse poema que indicam as 15 etapas do Seder, e nós falamos logo no início, antes de começar todo o Seder. Kadesh, Urchatz, Kalbas, Yachatz, Magid, Rachza, Motzi, Matzah, Maror, Korech, Shulchan, Orech, Tzafun, Berach, Halel, Nirtzah. Todos falam essa frase que simbolizam as 15 etapas do Seder. Vamos explicar cada uma separadamente. Antes de fazer qualquer coisa na hora do Seder, é bom sempre olhar as instruções que constam na Haggadah. O Rebbe, antes de fazer qualquer coisa no Seder, lia as instruções que constam na Haggadah, feita pelo primeiro Rebbe, e realmente ele só fazia depois que já estava ciente exatamente de tudo aquilo que tinha que ser feito. Kadesh. O que quer dizer Kadesh? Vamos fazer o Kiddush. Nós enchemos agora o primeiro copo dos 4 copos, e sobre esse nós recitamos o Kiddush do dia de Yom Tov. Todo mundo deve encher o seu copo até o topo,
De preferência, para que ele deve beber, esse será o primeiro dos 4 copos de vinho, deve se encher até o topo. Então nós enchemos todo mundo da mesa, enche o copo. Na noite do Seder, toda vez que nós bebemos um dos 4 copos de vinho, ou comemos a matzá, nós devemos comer reclinados para o lado esquerdo, em sinal de liberdade, para demonstrar que nós estamos saindo do Egito. Então, por isso é um costume que se coloca um travesseiro especial no lado esquerdo da cadeira, por onde a pessoa vai se reclinar durante o Seder inteiro, e dessa forma ele vai poder cumprir as mitzvot da maneira correta. Quem não tem um travesseiro, basta se reclinar no braço da cadeira ou no ombro do próximo, se reclinar sobre qualquer outro objeto que ele pode se reclinar. Um homem que bebeu um dos 4 copos ou comeu matzá sem se reclinar, é dúvida se ele cumpriu a obrigação. E nós vamos agora levantar e fazer o Kiddush de pé. Primeira etapa do Seder, chamado Kadesh, faça o Kiddush. Toda vez que pegamos um dos 4 copos para fazer, ou toda vez que levantamos o copo em todas as etapas do Seder, existe um costume especial como fazê-lo. Conforme a Halachá, tem que ser usado as 2 mãos para segurar o copo. Pegamos o copo com a mão direita, passamos para a mão esquerda, e depois fazemos com a mão direita como se fosse um recipiente e recebemos o copo de cima para baixo. Esse copo deve estar pelo menos 24 centímetros acima da mesa na hora do Kiddush. Daí recitamos todo o Kiddush, conforme consta na Haggadah. Savri Maranan, Baruch Atah. She'achianu ve'kimanu ve'gianu lizman nazeh. Sentamos e bebemos o vinho reclinado para o lado esquerdo, todo o copo de vinho num gole só. Logicamente que não pode se conversar entre a brachá e beber o vinho. Isso aqui é só a título de instruir. Segunda etapa do Seder, Urchatz. Lavamos a mão sem fazer a brachá. Normalmente, o ano inteiro, quando nós comemos pão, nós lavamos a mão e fazemos a brachá para que o pão seja comido com uma santidade especial e com uma pureza. Existe também uma lei que nos ensina que toda vez que comemos qualquer verdura ou hortaliça mergulhado com água, também devemos lavar a mão. Muitas pessoas, durante o ano, não têm esse cuidado especial de lavar as mãos quando se come hortaliças molhadas. Mas na noite do Seder, é um costume geral, devemos lavar as mãos. Lavamos exatamente como lavamos a mão para o pão, tomando cuidado extremo para não recitar a bênção. Não fazemos interrupção entre a lavagem das mãos para comer as hortaliças. Por isso, quando a pessoa lê as instruções que ele vai falar nas próximas etapas, deve ler antes de lavar a mão. Urchatz e karpas, que ele vai fazer também? Vai lavar as mãos e vai comer a hortaliça. Então vamos agora fazer a lavagem das mãos. Deve-se usar uma caneca de preferência de 2 alças. Pegamos com a mão direita a caneca, passamos para a mão esquerda e tornamos 3 vezes sobre a mão direita, tentando fazer que a água encubra todos os lados da mão. Em seguida, pegamos com a mão direita e entornamos sobre a mão esquerda também 3 vezes, de forma tal que a água venha em encontro de todas as partes da mão. E isso é a segunda etapa do Seder, chamado Urchatz, lavamos as mãos. Vamos agora para a terceira etapa do Seder, que é o karpas. Karpas, nós pegamos a hortaliça e cortamos um pedaço da hortaliça menor do que 27 centímetros cúbicos, para que não entramos em dúvida sobre a bênção final. Pegamos um pedaço de hortaliça pequeno. Antes de mergulhar a hortaliça, acrescentamos um pouco de sal na água, mergulhamos a hortaliça em água e sal, e aí nós fazemos uma bênção. Baruch Atah Elokeinu melech haolam borei pri ha'adamah. A bênção que se faz sobre a hortaliça. Nós temos intenção, na hora de fazer essa bênção, que essa bênção vai incluir também o maror, a erva amarga que vamos comer depois, que é a mesma bênção inicial. Temos intenção que vai valer. E nós comemos uma quantia pequena, menor que um kezait, menor que 27 centímetros cúbicos. Depois que já comemos o karpas, as hortaliças podem sair da keará, e a partir de então temos apenas 5 ingredientes na keará. Vamos para a quarta etapa do Seder, chamado Yachatz. Nós pegamos a matzá central, aquela das 3 matzot, pegamos a matzá do meio e cortamos ela em 2 partes. A menor parte fica dentro da keará, a maior parte nós separamos, que é chamado afikoman. Então essa matzá nós guardamos depois, tiramos da keará, ficamos apenas com 2,5, e essa matzá nós guardamos para comer no final da refeição. Existe um costume hassídico de cortar essa matzá em 5 pedaços.
Dessa forma, nós adocicamos o lado negativo e ficamos apenas com o lado positivo. 5 pedaços, envolvemos ela num guardanapo e nós colocamos fora da mesa para ser comido depois da refeição, que isso será o afikomar. Existe um costume que nós colocamos essa matzá próximo do travesseiro para que a pessoa não chegue a esquecer no final da refeição de ingeri-la. Então agora nós temos 2 matzot e meia. Nós vamos agora revelar essas matzot e agora nós começamos a próxima parte do Seder, que é a principal parte do Seder, podemos dizer, que é Magid. Magid, nós relatamos toda a história da saída do Egito para as crianças e isso, na verdade, é o ponto principal do Seder. Antes de relatar a história, nós falamos um trecho que é chamado He Lachma Aniah. Esse é o pão pobre, no qual nós falamos, esse é o pão pobre que os nossos antepassados comeram na saída no Egito. Para lembrar o pão ázimo, que eles saíram do Egito sem dar tempo do pão fermentar, eles tiveram que comer esse pão ázimo, e aí nesse momento nós convidamos todo aquele que quer fazer o Pesach conosco, pode vir, todo aquele que realmente deseja participar conosco da refeição, pode fazer, e nós falamos que esse ano somos escravos, estamos fora da Terra Santa, ano que vem seremos livres e teremos na terra de Israel. Após recitar esse trecho de He Lachma Aniah, cobrimos novamente as matzot, enchemos o segundo copo de vinho e afastamos um pouquinho a Kiará daquele que está celebrando o Seder, como se estivesse dizendo que já terminamos a refeição. Nesse momento que a criança vê que nós enchemos o segundo copo de vinho e afastamos a Kiará, ele tem uma dúvida, nós nem comemos. Isso desperta a curiosidade da criança e leva ele a fazer as 4 perguntas, que é o Ma Nishtanah. Ma Nishtanah Lalat Mikol HaLeila Mikol HaLeila. Após a criança cantar o Ma Nishtanah até o final, cada um da mesa deve repetir o Ma Nishtanah em voz baixa. Aí nós falamos o Ma Nishtanah, qual é a diferença dessa noite de todas as noites. Todas as noites nós não mergulhamos nenhuma vez, e nessa noite mergulhamos 2 vezes. Uma vez mergulhamos a hortaliça em água com sal, outra vez a gente mergulha o maror, a erva amarga, no haroset, na argamassa. Todas as noites nós comemos ou comida fermentada ou pão ázimo, e nessa noite somente matzá, somente pão ázimo. Todas as noites nós comemos outros tipos de verdura, e nessa noite temos que comer uma verdura amarga, o maror. Todas as noites comemos sentados ou reclinados, e nessa noite nós comemos sempre reclinados. E essas são as 4 perguntas do Ma Nishtanah que a criança faz. Depois que a criança fez essas perguntas, o celebrador do Seder descobre novamente as matzot, aproxima as matzot novamente, aproxima a Kiará para ele e começa a relatar para a criança toda a história da saída do Egito. Começando com o trecho Avadim Hainu Lefaró Bemitzrayim, que éramos escravos no Egito, e Deus nos tirou de lá com mão forte e com o braço estendido. Alguém que está fazendo o Seder sozinho, principalmente atualmente que cada um faz no celular sozinho, então deve cada um ter uma Agadá traduzida para ele entender o que está fazendo. Ele lê em hebraico e depois lê a tradução. Se ele não consegue ler em hebraico, basta ler a tradução, ele cumpre a obrigação da leitura de toda a Agadá. Nós começamos relatando que éramos escravos no Egito e depois Deus nos tirou de lá com mão forte e braço estendido. E falamos que se Deus não nos tivesse tirado do Egito, até hoje seríamos escravos para Faraó no Egito. A Agadá nos conta a história de 5 grandes sábios, que mesmo que eles eram conhecedores de todas as leis judaicas em todos os seus detalhes, na noite do Seder, sentavam e relatavam toda a história da saída do Egito um para o outro, até o momento do amanhecer. Pois a Agadá nos conta que na mesa do Seder nós temos 4 filhos, o sábio, o ímpio, o tolo e aquele que não sabe perguntar. E para cada um, nós relatamos qual é a pergunta que ele faz na noite do Seder e qual a resposta que nós damos para ele. Depois de explicar os 4 filhos, a Agadá nos diz que no início, os pais dos nossos patriarcas, eles eram idólatras, os pais de Abraão, etc. E como que Deus prometeu para Abraão, nosso patriarca, que os seus filhos seriam escravos no Egito e depois eles sairiam com uma grande riqueza. E aí então nós falamos um trecho famoso chamado Vehi She'amda. Vehi, essa promessa que Deus deu para o nosso patriarca Abraão. O povo de Israel seriam escravos, depois seriam redimidos. Essa promessa durou para todas as gerações.
Em cada geração existem pessoas que querem nos aniquilar, querem acabar com o povo de Israel. Deus está sempre do nosso lado, Deus nos salva de todos os nossos opressores. Antes de chegar no trecho do Vehi She'amda, nós cobrimos a matzá, para que ela não veja, a matzá não pode ver quando nós levantamos o vinho, pegamos o copo de vinho na mão direita, passamos para a mão esquerda e novamente colocamos de cima para baixo na mão direita, com a mão fechada como se fosse um recipiente, e falamos o trecho Vehi She'amda. Logo depois que terminamos esse trecho Vehi She'amda, nós falamos de Akadosh Baruch Hu Matzileinu Mi'adam, Deus vai nos salvar, colocamos de novo o copo e nesse momento descobrimos novamente as matzot e continuamos o relato da Haggadah. Aí começamos a relatar em detalhes como o povo de Israel foi escravizado no Egito e como eles rezaram para Deus e como Deus libertou o povo. E finalmente Deus tirou o povo de Israel e deu para ele as 10 pragas. Antes de falarmos as 10 pragas, nós falamos primeiro 3 pragas iniciais, que é sangue, fogo e colunas de fumaça. Em seguida recitamos as 10 pragas que Deus trouxe sobre os egípcios que estavam escravizando o povo de Israel e falamos 3 palavras que são os acrósticos dessas 10 pragas. No total de 16 vezes, as 3 pragas iniciais, as 10 pragas e os 3 acrósticos, jogamos um pouquinho do vinho num copo quebrado. O vinho existe em 2 partes, existe a parte positiva dele e a parte negativa. Essa parte negativa nós jogamos para as forças impuras, que isso simbolizam as 16 pragas que nós recitamos agora. Por isso nós pegamos justamente um utensílio quebrado, que simboliza as forças da impureza, e jogamos o vinho, que significa a parte negativa do vinho, para que vá para a impureza. E o que sobrou é o vinho abençoado, o vinho puro, que podemos continuar a fazer o louvor a Deus. Assim tornamos essas 16 vezes. Pegamos o copo com a mão direita e recitamos primeiro as 3 pragas: Dam, sangue, Baesh, fogo, Vetimrot, Ashan e colunas de fumaça. Depois nós lembramos as 10 pragas: Dam, sangue, Tzvardeia, sapo, Kenim, piolhos, Arov, animais selvagens, Dever, que é a peste, Shrin, sarna, Barad, que é o granizo, Arbe, gafanhotos, Choshech, escuridão, Makad Bechorot, a morte dos primogênitos. Em seguida nós falamos que Rabi Huda fala os 3 acrósticos, Detzach, Adash, Beachav. Logo depois, o copo com o vinho, que é o amaldiçoado, é jogado fora, e nós enchemos o copo novamente com vinho para completar aquilo que foi jogado fora, que esse é o vinho abençoado no qual podemos continuar a fazer a recitação da Haggadah. Cantamos a música Dayenu, a famosa música Dayenu, na qual nós lembramos 15 milagres que Deus fez com o povo de Israel, e se ele tivesse feito com apenas um desses milagres, Dayenu seria suficiente. E no final chegamos à principal parte da leitura da Haggadah, a parte que é chamada Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dizia que todos aqueles que não falaram essas 3 coisas na noite do Seder não cumpriu a obrigação, não fez a mitzvah como se deve. Quais são essas 3 coisas? Pesach, que significa o cordeiro pascal, Matzah, que é o pão ázimo, e Maror, e as ervas amargas. E nós explicamos cada uma delas. Pesach, que é o cordeiro pascal que nós comíamos na época do templo, isso é a lembrança que Deus pulou a casa dos judeus no Egito e salvou eles da morte dos primogênitos. Então Pesach quer dizer pular, e em homenagem a isso fazemos o cordeiro pascal. Matzah é o pão ázimo que comemos em lembrança que o povo de Israel saiu rápido do Egito e não deu tempo para a massa fermentar. E Maror, que as ervas amargas, em lembrança da amargura que o povo de Israel sofreu. No momento que nós falamos o trecho Pesach, nós não mexemos em nada. Quando falamos matzá, nós seguramos a matzá do meio e a matzá de baixo e falamos o seguinte: matzá zu she'anu ochlim al shum ma, al shum. Essa matzá que nós comemos em lembrança ao quê? Em lembrança. Enquanto isso, nós seguramos a matzá e depois largamos e continuamos a falar o trecho. Quando nós falamos maror, nós seguramos o maror de cima e o maror do meio e falamos maror zu. Esse maror que comemos em lembrança ao matzá zu she'anu ochlim al shum ma, al shum. Esse maror que comemos em lembrança de quem? Em lembrança de. Tiramos a mão e continuamos a relatar o que aconteceu, que Deus fez o povo de Israel sofrer, em homenagem a isso, comemos o maror. Em seguida, depois que falamos desse trecho, nós falamos que toda geração devemos se enxergar como se estivéssemos saindo do Egito, cobrimos a matzá novamente,
Levantamos o copo da forma ritual, da mão direita passando para a mão esquerda, novamente para a mão direita de cima para baixo, seguramos ela acima de 8 centímetros da mesa, falamos o trecho Lefichach, que nós temos que louvar a Deus, agradecer, etc. Pousamos novamente o copo, recitamos os 2 primeiros parágrafos do Halel, Cântico de Louvor, que são o Salmo 113 e 114, que também conta da saída do Egito. Em seguida, para fazer a brachá final, pegamos o copo novamente com a mão direita, passamos para a mão esquerda, colocamos novamente de baixo para cima na mão e falamos a brachá final, Baruch Atah Hashem, e terminamos com a brachá de Gaal Israel. Fazemos a brachá do vinho novamente, Borei Pri HaGefen, e bebemos reclinado para o lado esquerdo o segundo copo de vinho. Terminamos a 5ª etapa do Seder. Vamos para a 6ª etapa do Seder, Arachtzá. É bom lembrar que a partir que lavamos a mão, nós não conversamos até após ingerir o korech, que é o sanduíche de matzah maror. Devemos então ler as instruções antes de lavar a mão das próximas 5 partes. Arachtzá, lavar as mãos. Motzi, fazer a brachá de motzi. Matzah, fazer a brachá da matzah. Maror, a brachá do maror. Korech, comer o sanduíche. E nós vamos explicar essas etapas, mas tudo isso tem que ser estudado antes de lavar as mãos. Então vamos agora para a etapa de Arachtzá. Fazemos a lavagem na mão ritual, como fazemos normalmente para comer o pão. Pegamos a caneca com a mão direita, passamos para a mão esquerda, tornamos 3 vezes. E em seguida pegamos a caneca com a mão direita novamente e entornamos novamente 3 vezes para a mão esquerda e recitamos a brachá, Asher Kiddushanu Mitzvotav V'Tzivanu Al Netilat Yadayim. Em seguida vamos para a 7ª e 8ª etapa do Seder, fazer a brachá da matzah. Pegamos as 2 matzot inteiras e a do meio quebrada, com as 2 mãos, seguramos com as 2 mãos, recitamos a brachá, Baruch Atah Amotzi Lechem Min Haaretz. Soltamos a matzá de baixo, seguramos apenas a matzá de cima inteira e a metade, e recitamos a brachá, Asher Kiddushanu B'Mitzvotav V'Tzivanu Al Achilat Matzah. Depois nós separamos um pedaço da matzá de cima e um pedaço da matzá de baixo, um kezait de cada uma aproximadamente, e comemos todos esse pedaço reclinados para o lado esquerdo, como fizemos na hora de beber o vinho. Devemos comer esses 2 pedaços de preferência em 4 minutos e no máximo em 8 minutos. Devemos comer os 2 por iguais. Os demais membros da mesa que não têm uma kiará, basta comer um kezait, ou seja, 1/3 de matzá, e com isso eles cumprem a obrigação. Somente aquele que tem a kiará na sua frente, que ele deve pegar esses 2 kezaites. Se ele não conseguir comer os 2, pelo menos ele come a matzá do meio, e ele deve comer esse pedaço, que é aproximadamente um kezait, 27 centímetros cúbicos, em no máximo 4 minutos, ou pelo menos no máximo em 8 minutos. Na hora que a pessoa faz a brachá sobre a matzá, ele tem que ter intenção que essa brachá é válida não somente para a matzá que ele vai comer agora, mas também para a matzá que ele vai comer no sanduíche e também a matzá que ele vai comer no final da refeição, que é o afikoman. Vamos para a 9ª etapa, que é o maror. Pegamos as ervas amargas no meio da kiará, que é chamado maror, que é na verdade endívias com a raiz forte ou a face romana com a raiz forte, e mergulhamos no haroset. Nesse momento devemos misturar no haroset um pouco de vinho. Podemos pegar o vinho que sobrou do nosso prato, entornar no haroset, fazer essa mistura para que ele fique um pouco mais aguado, e dessa forma nós mergulhamos o maror nessa mistura e mergulhamos 3 vezes e fazemos a brachá Baruch Atah Asher Kiddushanu B'Mitzvotav V'Tzivanu Al Achilat Maror. E comemos o maror também menos de 4 minutos sem se reclinar. Na hora que a pessoa faz a brachá do maror, ele tem que ter intenção que essa brachá é válida também sobre o maror que ele vai comer no korech, que é o sanduíche. Em seguida, nós vamos fazer o sanduíche, que é a próxima etapa chamada korech. Korech quer dizer um sanduíche. Pegamos a matzá inferior, um kezait pelo menos, que é mais ou menos 1/3 da matzá, que nós falamos anteriormente. Pegamos o maror novamente, o maror de baixo, mergulhamos no haroset só um pouquinho e secamos para não molhar a matzá. Em seguida, nós fazemos um sanduíche da matzá com maror, e esse é chamado korech, e nós falamos, Kei Nassah Hillel, assim fazia Hillel na época do templo sagrado, ele fazia um sanduíche de Pesach, do cordeiro pascal, matzá e maror, e ele comia junto, em lembrança que está escrito que nós devemos comer o cordeiro pascal junto com matzá e maror, e comemos reclinados esse sanduíche. Vamos agora para a 11ª etapa do Seder, que é a mais gostosa, é a refeição festiva. Começamos a refeição festiva, nós pegamos o ovo duro, mergulhamos na água e sal 3 vezes,
e comemos no início da refeição. Em seguida, a refeição é servida e podemos já tirar toda a kiará que nós usamos durante o Seder, porque agora não vai ser mais necessário toda a kiará para o resto do Seder. Comemos uma refeição festiva com peixe, carne, sobremesa, etc. E no final da refeição, comemos o afikoman, que guardamos desde o início do Seder para esse momento. Uma grande mitzvah comer o afikoman, que essa é a principal matzah que comemos nessa noite. Devemos comer de preferência cada 2 kezaitim, 2 vezes 27 centímetros cúbicos. Aqueles que não aguentam mais, bastam apenas 1 kezait, 27 centímetros cúbicos, 1/3 de matzah redonda, e comemos esse fikoman em lembrança ao cordeiro pascal que era ingerido no final da refeição. Nós comemos ele reclinado para o lado esquerdo e, de preferência também, naquele prazo de 4 minutos ou no máximo de 8 minutos, e assim nós terminamos a refeição da noite. Em seguida, vamos para a próxima etapa, a 13ª, que é Beirach, ou Birkat Hamazon. Pegamos um copo limpo, não aquele que está sujo ainda do Seder, e enchemos o 3º copo nesse momento. Nesse momento também, muitos costumam já encher o copo do Eliyahu Hanavi, do profeta Eliyahu, e enchemos ele até a borda, mostrando a nossa fé em Deus, que nessa noite ele vai mandar o profeta Eliyahu, que vai anunciar a redenção e vai nos tirar desse exílio. Esse copo fica cheio até o final do Seder. Daí começamos o Birkat Hamazon. Se tem um quórum de 3 homens pelo menos, uma das pessoas é honrada com zimun, uma bênção especial que faz em quórum de 3 antes do Birkat Hamazon. Todos pegam o copo na mão direita, passam para a mão esquerda, outra vez para a mão direita de cima para baixo e recitamos o Birkat Hamazon completo. No final fazemos a brachá do vinho e bebemos o 3º copo reclinados. Em seguida, logo enchemos o 4º copo. É bom, como falamos, sempre acompanhar a leitura da Haggadah para não perdermos tudo o que está acontecendo, a ordem certa e não esquecemos nenhum detalhe. Em seguida, o dono da casa, ou com uma criança, ou qualquer membro do Seder, pega uma vela acesa e vai até a porta para abrir as portas desde o ambiente do Seder até a rua, para dar boas-vindas a Eliyahu Hanavi e para demonstrar nossa fé e confiança em Deus. E nesse momento nós recitamos o trecho Shfoch Hamatcha, que Deus vai jorrar sua ira sobre todos aqueles que queriam nos aniquilar, que no momento que chegar Mashiach, o povo de Israel será libertado de todos aqueles que os oprimiram durante todo o tempo do exílio. Logo após os membros da comitiva que foram abrir a porta voltarem para a mesa do Seder, iniciamos o Halel. Lemos os trechos do Halel, do Salmo 115 em diante, que fala sobre a redenção divina do povo de Israel em todos os momentos do exílio e demonstra a fé na futura redenção. Quando chegamos no trecho de Hallelu et Hashem kol goim, que todos os povos irão louvar a Deus, quando chegamos ao trecho de Hodul Hashem Kitov, o oficiante do Seder fala Hodul Hashem Kitov Kilolam Chasdo. Todos respondem Hodul Hashem Kitov Kilolam Chasdo, Yomar na Israel Kilolam Chasdo. O oficiante fala Yomar na Israel Kilolam Chasdo, todos respondem Hodul Hashem Kitov Kilolam Chasdo, Yomru na Beit Aharon Kilolam Chasdo. O oficiante fala Yomru na Beit Aharon Kilolam Chasdo, todos respondem Hodul Hashem Kitov e Yomru na Irei Hashem. O oficiante fala Yom Lunah Irei Hashem, todos respondem Hodul Hashem Kitov. E assim se fala toda vez que recitamos o Halel em público. Por isso é muito importante que pelo menos 3 pessoas juntas recitem o Halel, para que um possa falar e 2 responderem. Quando chegamos no trecho de Ana Hashem Oshiana, aquele que está recitando fala a frase Ana Hashem Oshiana, e todos respondem. Repete a frase e todos respondem. Depois ele fala Ana Hashem Atzlichana, todos respondem. Repete a frase e todos respondem. Continuamos o Halel, falamos o grande Halel, o trecho de Nishmat, depois fazemos uma bênção especial e finalmente, quando terminamos a bênção do Halel, pegamos o copo com a mão direita novamente e passamos para a mão esquerda, outra vez para a mão direita de cima para baixo, recitamos a brachá do vinho, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri hagafen, e bebemos o 4º copo reclinados para o lado esquerdo. Em seguida, recitamos a bênção final do vinho, Ala Gefen val pri hagafen, e todos desejam em voz alta, Leshana haba'ah b'Yerushalayim, e o ano que vem teremos em Jerusalém. Com certeza, já que pelo mérito que fizemos o Seder conforme a ordem divina,
Aí nós entramos na última parte do Seder, Nirtzah, que fomos aceitos. Nosso trabalho foi aceito e Deus vai garantir que, por mérito do Seder que todo o povo judeu fez na noite do Seder, no ano que vem estaremos em Jerusalém. E como o Rebbe explicou, não que no ano que vem vamos chegar em Jerusalém, já nesse ano Mashiach chegará. Iremos comemorar o Seder em Jerusalém reconstruída com a vinda de Mashiach em breve para todos nós.